Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse Bastidores do Flu, o Bolt Tricolor. Bom, aqui eu vou falar sobre o evento, sobre como é que você poderia ter adquirido, sobre a situação dos barcos que aconteceu, isso é importante comentar também. Então, vamos entender melhor isso porque vai ser interessante. Mas antes disso, YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abastinados de um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Vamos explicar aqui direito. Bom, o Fluminense ele fez, dentre tantas coisas assim, promover um passeio de bote para quem esteve lá nos Estados Unidos, lá no Rio Hudson. E como é que ele foi fazer isso? Tá? Ele foi lá, pegou e colocou justamente aqui o Fluminense Bolt. Você pagava R$200. Só para você dar uma olhada aqui, ó. E você concorrer a uma vaga para passeio de barco para a torcida tricolor, que acontece no dia 16 de junho. Mas era um sorteio. Era um sorteio. Tá? Era um sorteio. Bom. Então você podia justamente tanto pagar por esse passeio, que normalmente as pessoas pagavam, ou você era sorteado. Existia um número ali de sorteios, né, de sorteados somente para que tenha esse passeio. E de fato quem foi para os Estados Unidos pôde participar desse evento, né? Que teve como comando o Gugu Tricolor. Bom, esse passeio então, ele inicialmente iria para um barco de tantas pessoas. Eles não divulgaram justamente esse número, mas parece que por tudo que estava ali envolvido e juntamente com o próprio staff do Fluminense, né? Me pareceu que era para ter sido um barco menor e virou um barco gigante, tá? Foi falado lá, ó, tem tantos aqui na fila, a gente pode até readequar para um barco maior, vocês querem, não querem? Eu falei assim, olha só, queremos um barco maior, a gente vai realocar, a gente vai ver se a gente consegue mais gente, tá? Porque o que estava acontecendo? Pelo barco que tinha, já estava 100%. Mas pelo barco maior, já estava mais ou menos 75%. Entendeu? Faltava aqueles 25%. E foi lotado. E não foi um barco qualquer. Foi um barco, não é um transatlântico, mas é um barco enorme. Enorme. Do que eu vi de imagem, normalmente eu não posso mostrar a imagem aqui porque com certeza vai ser veiculado à Flu TV. Mas a imagem do barco rememora justamente a situação de que é um barco pelo menos metade de um transatlântico. Deve ter incluído ali entre 20 a 30 mil pessoas. Mais ou menos. Só pra você ter uma noção, umas 500 pessoas para ser de barca de Rio Paquetá, ou Niterói Paquetá, é mais ou menos esse tempo. Mais ou menos 500 a 1000 pessoas. Então imagina um barco enorme. Se a gente olha que aquela barca é enorme, imagina agora um barco desse tamanho. Então é só para você ter uma noção de espaço justamente disso tudo. Antes de comentar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o roteiro para você que é curte, comente, compartilhe, rede social no canal de vídeo, YouTube é 10, 12, 20 horas, Pix em tela, simplesmente para mandar patrocínio, vamos continuar falando mais sobre. E bom, também surgiram, dentro desse aspecto, polêmicas sobre esse assunto. Polêmicas não, uma polêmica em específico, que foi
alguns torcedores questionando do porquê os torcedores do Fluminense estão num barco e não estão na rua. E bom, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Era um evento que já estava marcado, todo mundo já sabia, que estava marcado por tempos de anterior. Claramente que teve torcedores que não foram para esse barco, porque não puderam pagar a quantia que ele teve. Mas, ao todo, pelo menos ali deve ter sido mais 80% da torcida que estava ali no barco. 20% não estava ali, ou porque não quis pagar, ou porque não podia pagar. Entende? E bom, sobre essa tal polêmica de que não é pra estar nesse barco, é pra estar fora, é pra estar na rua. Não acho nada de errado de estar realmente nesse barco, não. Tá? Por quê? Porque o que eu já falei, né, é que já estava marcado, e também que eu não acho que mudou alguma coisa. Mudou algum tipo de situação de agregar valor à torcida do Fluminense, mesmo no dia de não ter jogo. Até porque a gente só fala da torcida mesmo no dia do jogo. Então, meio que isso daí é irrelevante, justamente isso tudo. É a situação de que falar, não, mas porque tem que estar na torcida, tem que estar ali. A gente só tá vendo matéria justamente da torcida invadindo ruas e tudo mais somente no dia do jogo. No resto, é só um vazio. E de fato, né, a gente está tendo ali a grande proximidade dos tricolores justamente nos bares que foram escolhidos justamente. Foi escolhido um bar que tinha uma grande situação e que foi realmente condicionado a outros bares vizinhos que também agradeceram esse bar específico de ter torcedores ali brindando, fazendo chopp, comendo coisa, fazendo alimentação ali. Então eu curti bastante sobre isso, tá? Então tinha também esse tipo de situação, ou seja, você podia estar no barco, você podia estar somente na embaixada, que é o bar, entende? Já estava tudo lá conectado. A pessoa não perdeu, a pessoa até ficou mais confortável dentro desse bar-restaurante. Explicado isso, eu curti bastante. Parabéns ao Gugu Tricolor que realmente promoveu esse tipo de situação. E é isso que eu queria falar sobre esse grande evento que o Fluminense trouxe por essa situação. Nenhum outro trouxe justamente isso, né? Geralmente você fazer uma comemoração dentro de um barco. Dito isso, agradeço mais a todos que assistiram. Se inscreva no canal, faça o triplo, sei que é curte, comente, compartilhe. Rede social no canal de vídeo, o dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Muito ansioso somente de ver os jogos do Fluminense. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.